Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a doutora Aletusa Galo. Doutora, é um prazer te receber aqui no programa. Prazer é todo meu. Você é ortodontista, né? Ortodontista. Então vamos explicar para os nossos telespectadores o que vem a ser ortodontia. Ortodontia é uma especialidade que trata do desenvolvimento do crânio, da face, do crescimento, da inter-relação da oclusão, dos hábitos, da deglutição, da mastigação e da estética facial. Então a ortodontia é o especialista, digamos assim, resumindo, né, que coloca o aparelho nos dentes. Através de aparelhos a gente consegue fazer toda essa movimentação para conseguir um equilíbrio funcional. Fala em movimentação então, como que um aparelho fixo faz essa movimentação dos dentes? Ele trabalha por pressão e compressão. Então, quando a gente monta o aparelho, ele faz determinadas pressões na parte óssea. Com essa pressão, ocorre uma reabsorção óssea e essa reabsorção, o dente movimenta através disso. E do outro lado, a gente tem uma tensão e essa tensão estimula a formação óssea. Então, através de reabsorção e formação óssea, o dente vai caminhando pelos maxilares. E pela formação, então, ele não volta, né? Depois que ele chegou no lugar, ele não volta como era antes, não. Né? Depois de um tempo passado, que a gente esperou aquela formação óssea, ele mantém a posição em que está atualmente. Eu acho que tem muita coisa, né, moderna agora na parte da, digamos agora, da ortodontia, né? O que tem de mais moderno na ortodontia hoje? Olha, hoje, assim, é maravilhoso trabalhar com ortodontia porque a gente tem muito recurso de trabalho. Hoje, atualmente, um dos aparelhos autoligados são os aparelhos que está sendo de última geração para que a gente possa estar trabalhando. Ele tem toda uma física desenvolvida para que o dente movimente numa força ideal. Esse é o grande pulo do gato desse aparelho. Então, esse é chamado, são os aparelhos autoligados. Então, vamos explicar melhor para os nossos telespectadores, então, o que vem a ser esse aparelho autoligado. Antes, a gente usava muito aquelas borrachinhas. Inclusive, eu trouxe umas fotos. A hora que você quiser, fica à vontade com essas fotos. Tem as fotos da borrachinha, que é o que atrai normalmente o jovem, adolescente, que são aquelas borrachinhas. Só que elas funcionam, na verdade, como um freio no movimento do dente, porque o dente ele desliza sobre o fio. E essa borrachinha, ela está sempre segurando. Então, nessa nova tecnologia, essa borrachinha não é mais colocada. Ela é feita de uma outra forma que coloca e o dente movimenta através de forças que existem no próprio aparelho. Então, digamos assim, os aparelhos convencionais, os aparelhos mais antigos, não os autoligados, eles então, em termos de tratamento, são mais demorados. E esses autoligados, teoricamente, seriam assim um tratamento mais rápido. A vantagem desse tipo de aparelho é que ele é menos tempo com o paciente na cadeira, a manutenção dele é mais rápida. Como ele funciona numa força ideal e ele é um bracket que ele é ativo, ele leva mais tempo para o que o paciente precise voltar. A gente não precisa marcar intervalos menores, porque ele vai funcionando sozinho. O fio, para você ter uma ideia, ele é ativado pelo calor da boca, que é uma outra. Ele é um fio desenvolvido pela NASA. Esse do aparelho autoligado, autoligado, né? O fio então, a dele é especial. Hoje em dia não se usa mais esse aparelho que tem a borrachinha, ou ainda se usa? Se usa porque essa tipo de modalidade ainda está no mercado. Porém, atualmente, o que há de mais moderno são os brackets autoligados com os fios termoativados. Então, esse conjunto ele faz com que a força seja uma força bem biológica, o que promove uma maior rapidez no tratamento. Até 30% dos casos a gente consegue resolver muito mais rápido, 30% com tempo menor. Isso é muito bom, porque acredito eu que deve incomodar também um pouquinho, né? Dependendo, né? Acho que cada pessoa reage de uma maneira diferente, mas de uma maneira geral deve incomodar também um pouquinho, né, não? Incomoda menos porque como o formato do bracket, ele é menor, ele é mais estético, ele é bem bonito. Então, assim, para o próprio paciente, ele só traz benefício.
Ele Você é tem muito que legal. fazer alguma documentação especial para o paciente que vai fazer esse tratamento ortodôntico com você? Não, é necessário. É necessário tirar radiografias, modelos, fotos. Até porque antes a gente baseava todo o tratamento ortodôntico baseado nos modelos de gesso. Então a gente olhava o modelo, tinha toda a análise feita na radiografia e baseado no próprio modelo, a gente fazia um plano de tratamento para aquele paciente. Hoje não. Hoje a gente analisa a face e é a face que determina qual vai ser a nossa conduta para aquele paciente. Então hoje até o diagnóstico, o tipo de tratamento já se mudou por conta disso, ele já foi alterado. Então a gente não baseia mais somente no modelinho de gesso, ele é apenas um auxiliar. Hoje a gente já tem as fotos, faz análise de todo o perfil do paciente. Que facilita muito, né? É, porque a exigência estética é grande, porque a gente não pode, porque a gente tem que pensar como um todo, o paciente como um todo. Então o lábio está apoiado sobre o dente. Se a gente altera a posição do dente, a gente está alterando a posição de lábio. Então a gente quer que o paciente... a gente muda o perfil, a gente muda as características. E fica com um sorriso bonito, Fica né? com um sorriso bonito, com a face harmônica, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante. Né? Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje conversando com a doutora Aletusa Galo. Doutora, uma curiosidade. Se o paciente precisa fazer um implante e a dentição, digamos, anterior ao implante era torta, precisava de uma correção com o aparelho, quem ele deve procurar primeiro? A pessoa, né, o especialista que vai fazer o implante ou o especialista que vai com o ortodontista? Essa pergunta é bem interessante porque hoje em dia tem muita dúvida a respeito disso. Normalmente é obrigatório ser feito o tratamento ortodôntico inicialmente, porque depois o implante ele não movimenta como o dente. Então, a hora que coloca o implante, aquela peça é totalmente rígida, ela é fixa, então ela não deve ser alterada de posição. E hoje em dia é comum um colega encaminhar o paciente para a gente fazer um preparo inicial daquela boca para receber o implante. Então, antes não, antes era implante. Hoje a gente até, pequenos espaços, a gente até consegue fechar com o aparelho ortodôntico. Então, às vezes o paciente vai lá para fazer um preparo, ele, né, tem um espaço, ele perdeu um dente precocemente e a gente consegue, hoje com essa mecânica, né, totalmente biológica, a gente consegue fechar esses espaços até evitando que o paciente faça um implante. E você também acredita que você deve marcar para o paciente a cada 3, 4 semanas para fazer uma ativação desse aparelho, é isso ou não? A ativação do aparelho vai variar conforme o tipo de aparelho que ele estiver usando. Conforme eu havia dito, se ele estiver usando aparelhos que têm essas borrachinhas, essas ligaduras, aí com essa mecânica é feita uma ativação mais ou menos a cada 3 semanas, dependendo do que está sendo feito. Agora, com esses brackets autoligados, eles têm uma força constante, então já diminui, o intervalo é maior. Aumenta, né? Ele aumenta. Porque o aparelho ele ainda está exigindo aquela movimentação ainda por um longo período. E quanto tempo demora mais ou menos, em média, um tratamento ortodôntico? Então, varia do que está sendo corrigido, né? Mas uma média de 2 anos e meio a 3 anos, que é a média de consultório quando o tratamento é um nivelamento, já é um paciente sem um crescimento, né? Porque o crescimento influencia diretamente o nosso tratamento. Então, se for um adolescente que está em fase de crescimento, o crescimento pode estar a favor ou contra. Então, certo. Se tiver contra, demora mais. Doutora, os aparelhos fixos causam mancha nos dentes? Que é uma coisa que todo mundo comenta, né? Inclusive, algum refrigerante pode manchar mais. Existe isso mesmo ou não? O aparelho em si não, porque ele é colado ao dente, então o aparelho não mancha. O que causa mancha no dente é de acordo com a higiene do paciente, porque ele tem uma maior dificuldade da higienização pela colagem no aparelho. E se ele tiver uma alimentação cariogênica, se ele toma muito refrigerante, que tem muito corante, aí esses corantes, junto com a má higiene, pode levar até manchas de dente, de descalcificação no dente. Mas aí é o início de cárie que ele pode ter com ou sem o aparelho. O que os pacientes mais queixam para você quando eles procuram esse tipo de tratamento? As queixas são bem variadas, né? Eu trouxe até algumas ilustrações para mostrar, porque varia de acordo com a faixa etária, né? Nessa fase de 6 anos, a mãe sempre procura porque está trocando os dentes e costuma nascer já apinhado.
Então a mãe vai apavorada no consultório, tá nascendo e tá nascendo torto. Então nessa fase, tá acontecendo, né? procura muito. Mas normalmente a criança ainda tem um crescimento, né, todo pela frente, então nem sempre é um caso para aparelho. Mas é caso de mordida aberta, quando o paciente não encosta os dentes, eu trouxe umas fotos para a gente ver depois. Mordida cruzada, porque aí o paciente não desenvolve uma mastigação adequada e acaba rompendo. Diastemas, né, que são pequenas aberturas entre os dentes, então aquilo é uma queixa grande, estética, principalmente de um paciente adulto. Hoje em dia está muito comum a gente tratar paciente mais adulto com muitas perdas então, de dentes. Porque eu acho que um tempo atrás era mais o adolescente, mais paciente mais jovem, né? Isso. E hoje a gente tem visto pacientes com a idade mais avançada e usando aparelho também. Então, com essa nova tecnologia que a gente está tendo, com essa força biológica, os fios não são tão pesados como os tratamentos anteriores, que causavam muita reabsorção óssea. Hoje, proporciona todas as idades a ter um tratamento em qualquer fase da vida. Então, por isso, hoje o paciente que ele é mutilado, ele perdeu vários dentes, a gente consegue, porque o dente ele movimenta ao longo da vida, né? Então a gente consegue nivelar, preparar ele para uma prótese, preparar ele para os implantes. Então hoje é uma variedade muito grande de pacientes que precisam de um tratamento ortodôntico. O que pode alterar, né, a arcada durante as várias etapas da vida? São várias coisas. A gente funciona no equilíbrio muscular, neurológico, né? Então, assim, o lábio, posição de lábio, posição de língua. Então, aí entra também um trabalho feito com a fono. A língua é um músculo potente, que ele está o tempo inteiro, se numa posição errada, está o tempo inteiro empurrando o dente, fazendo com que o dente se movimente. Aqui em Poços é muito comum respirador bucal, por rinite alérgica. Então o respirador bucal também, clima, né? Ele tem, né? Ele não consegue fazer uma respiração adequada, uma respiração nasal, então ele usa muito a boca. Então ele altera, ele está sempre com a bochechinha forçando, isso gera mordida cruzada, mordida aberta. Então, assim, ao longo da vida, várias coisas, hábitos também, né, que o paciente desenvolve, roer a unha, comer caneta, dormir com a mão. É muito comum adolescente porque eles ficam apoiados na carteira. Tá, isso aí acaba empurrando. Empurra, E vai ao longo da deformando vida o acaba osso, deformando, né? Com certeza. Qualquer pessoa pode fazer esse tratamento ortodôntico? Ou tem alguma restrição ou contraindicação à litusa? Hoje as restrições elas são poucas. Hoje a maioria dos pacientes, desde que mantenha uma boa higiene, é bem indicado o tratamento ortodôntico. Então, assim, antes o paciente que tinha um problema periodontal grave era contraindicado. Hoje já não. Hoje a gente indica, porque o dente numa melhor posição, ele tem mais condição de estar higienizando aquele dente, mantendo a higiene adequada. Então, hoje são pouquíssimos os casos que realmente tem uma restrição para colocar aparelho. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença da ortodontista doutora Aletusa Galo. Doutora, um paciente sabe quando te procurar para fazer um tratamento ortodôntico? Quando que o paciente sabe que tem que te procurar? Na verdade, o paciente ele procura muito quando ele tem dor ou quando ele tem uma queixa estética, né? Normalmente isso. A maioria dos pacientes, eles vêm por indicação de outros profissionais. Então, se ele não tiver com dor ou não, estou com o dentinho torto aqui, quero arrumar, normalmente é um outro profissional que faz um diagnóstico antes dele chegar ao consultório. Falar em dor, a dor de cabeça, o tratamento ortodôntico é sinônimo de tratamento de uma dor de cabeça? Teoricamente não, porque a dor de cabeça ela está muito ligada ao problema articular. Então, o que acontece? O paciente tem zunido, tem dor de cabeça, tem dores musculares, e ele range os dentes à noite. E essa dor é proveniente desse apertamento ou desse bruxismo que ele apresenta. Então, ele vem porque ele está com a dor. Então, o que acontece? A gente faz um tratamento prévio de uso de placa noturna, a gente elimina a dor do paciente e depois a gente verifica, porque está muito ligado o bruxismo, o apertamento dos dentes ou o rangimento noturno, a ansiedade, a muita pressão, o paciente muito nervoso. Então, a gente não consegue intervir nessa parte. Tá certo. Mas aí o tratamento ortodôntico, ele entra como um coadjuvante, ele ajuda, mas isso nunca vai eliminar o uso de placa noturna. Exatamente. Doutora, você falou que trouxe, né, alguns slides, algumas fotos, né, inclusive filme,
Pode ser? Posso? Vamos olhar? Vamos lá? Vamos. Mostrar, né, para os nossos telespectadores. Acho que é Esse daqui já é uma criança que ela apresenta mordida aberta. Ela tem o diastema, né, que é esse espaço anterior entre os incisivos. Esse diastema, então, seria o espaço entre um dente e outro. Isso, esse pequeno espaço. Nessa idade não é queixa, mas aqui já ilustra o que seria um diastema. Nessa fase, a criança ela já até altera a fala e altera a deglutição. Então, a fono trabalha em conjunto com a gente nessa fase. Porque a criança ela até mesmo, escreve, né, errado muitas vezes porque ela acaba falando errado, porque a posição de língua está alterada. Então, nessa idade, a mordida aberta, muitas vezes causada por hábitos de dedo, chupeta, mamadeira, né? Tudo interfere, né? Tudo interfere. Isso aí é um apinhamento geral, né? Um apinhamento anterior, aí o dente, esse canino inferior, ele está cruzado, isso também caracteriza um dente cruzado. É um apinhamento que leva um adulto ao consultório para estar corrigindo. Essa foto está bem embaçadinha, né? Mas tá tudo tortinho esses dentes também, né? Tá bem torto. Esse daí é um típico respirador bucal. A mordida está inteirinha cruzada, né? Dentro, ela inverte, né? A maxila fica por dentro. Normalmente ela tá por fora, né? E aí a gente chama isso de mordida cruzada. Essa mordida, nota-se que a gente nem vê os dentes inferiores. Ela é caracterizada por mordida profunda, onde os dentes superiores, ele encaixa braço e esconde totalmente os dentes inferiores. Quer dizer que o inferior está escondido atrás? É dentro e atrás. A gente chama esse problema de mordida profunda. É um dente que é um tratamento que os pacientes vão... E a queixa, às vezes, é que eles estão mordendo o palato. E tudo isso que até agora você mostrou aqui nos slides tem tratamento? Todos têm tratamento. Nessa foto eu trouxe para exemplificar o tipo de análise que a gente faz, da dinâmica do sorriso, da posição do lábio frente ao dente, a exposição de gengiva. A gente hoje mede espessura de lábio superior, lábio inferior, em repouso, em movimento, tudo para um diagnóstico final. Então, nesse slide, nessas fotos, a gente vê o tipo de análise que a gente faz. A gente analisa os terços da face, a proporção entre eles, né, espessura de lábio, espessura de tudo, né, para a gente ver a face, a harmonia dessa face. Para ficar tudo em harmonia. Tudo, tanto em repouso quanto em movimento, né, o sorriso, o perfil, isso é muito importante, principalmente o perfil, que as pessoas sempre uma vê a outra de perfil, né? Quer dizer, então, não é só colocar o aparelho, você preocupa também com a parte estética, né, a fisionomia da pessoa, né? A fisionomia como um todo, né, uma coisa harmônica, facial, um sorriso agradável, e a gente pensa não só no paciente agora, a gente tem que pensar ele daqui 20, 30 anos, porque os nossos tratamentos antigamente faziam com que a pessoa perdia muito lábio, perdia muito... E no futuro ela tinha que fazer enxerto, né? Tinha que mexer na face dela toda em função de um tratamento ortodôntico que era realizado anteriormente. Acontece de chegar alguém no seu consultório pedindo que quer colocar um aparelho, mesmo sem indicação, a pessoa não sabe nem se precisa. Doutora, eu quero colocar um aparelho. Tem, mas aí são pequenas queixas, né? Um dentinho torto, são causas bem leves, assim, de estar resolvendo. Porque às vezes não simples. acontece do jovem, por exemplo, achar bonito que o amiguinho tem, a amiguinha tem, não. e quero colocar o aparelho, isso não tem não. Eu já tiro de cabeça, porque assim, o tratamento ortodôntico, ele não é simples, né? E ele machuca no início, então tem todo um desconforto, que se o paciente realmente não estiver nem convencido, às vezes ele nem coloca aparelho. Mas é complicado. Não, só por colocar, não. Realmente tem que ter uma indicação, porque senão fica, né, todo mundo vai querer colocar e tem... Não. É igual óculos, né? Profissionais que vamos colocar aparelho, né? Não, verdade. Vai colocando indiscriminadamente sem saber se precisa ou não. Não, porque aí tira o dente que está numa boa posição, né? Começa a alterar tudo, né? Porque o aparelho, ele funciona, ele vai movendo. Então, chega um momento que se está tudo certinho, acaba tirando ele da posição ideal, né? E por isso que eu falo, né? Mais uma vez... paciente tem que procurar um bom profissional, profissional com referência, para não ir colocando indiscriminadamente o aparelho, ou no caso ter o aparelho, né, ou outros tipos de tratamento. Então, assim, tem que procurar um profissional especialista na área, porque sabe, né, consciente do que está fazendo, né? Com certeza, consciente, que é o mais importante, né? Mais importante. Eu trouxe essa ilustração também, esse vídeo, que mostra, exemplifica o bracket autoligado, tá? Isso aí vai mostrar, essa aleta cinza é o que substitui as ligaduras, as borrachinhas, que estão deixando de ser usada. A força que ela exerce sobre o fio vai passar aí, né? Vai mostrar.
ele entra e ela é totalmente ativa. Ela está o tempo inteiro fazendo uma pressão leve nesse fio que ele é, tá vendo? Entra o fio, ela abraça esse fio, e se o fio tiver torto... desliza, né? Não e fica é preso, como você comentou no começo do programa. O atrito é muito né? menor. Então a força para a movimentação é muito menor, né? E isso... Consequentemente, o resultado é muito melhor, né? É muito mais rápido, muito melhor, muito mais higiênico, né? Porque a ligadura, ela retém muita placa. Então, ele tem liberdade e, ao mesmo tempo, ele é forçado a corrigir aquele dente que está viradinho. Nesse vídeo que vai aparecer, vai ilustrar bem um paciente, praticamente paciente adulto, que perdeu algum dente precocemente. Esse é o novo auxiliar que a gente tem também na ortodontia hoje, que é o microparafuso. Aí a gente coloca um microparafuso, que é um parafuso pequenininho na gengiva, e ele auxilia o tratamento. Através dele, a gente serve de âncora, a gente puxa o dente até ocupar o espaço de um dente perdido posteriormente, substituindo assim também um implante. Muitas vezes esse tratamento é feito. Doutora, vamos chamar então nossa repórter Érica Azevedo, né? Com as perguntas dos nossos telespectadores. Sim. Vamos lá, Jean. É verdade que dores de cabeça e tontura podem ser problemas de articulação? Problemas de articulação pode, Bruna. Agora, o aparelho ortodôntico, ele vem depois de um tratamento de placa, que é o que vai resolver um problema de dor articular. Próxima pergunta. Oi, doutor. Eu gostaria de saber que tipo de alimentos deve evitar quando usa aparelho. Os alimentos que contêm muito corante, Frank, mas associado a uma boa higiene, nenhum alimento vai manchar seu dente se você fizer um tratamento ortodôntico. Não tem nada proibido, né, doutora? Nada proibido, o que manda é uma boa higiene. Próxima pergunta. Queria saber se existe uma idade certa para colocar aparelhos nos dentes. A idade, Carmen, determinante depende do tipo de problema que o paciente apresenta. Tem determinados problemas que devem ser corrigidos na primeira fase de crescimento e desenvolvimento. E tem determinados problemas que devem ser corrigidos e podem ser corrigidos posteriormente quando o paciente é adulto. Próxima pergunta. Quando é necessário a extração do dente para o uso do aparelho? Quando a falta de espaço, Orlene, for muito grande. Então, aí é um apinhamento muito severo, tem uma falta de espaço, aí a gente necessita de extrair alguns dentes para que tenha uma arcada harmônica, para que caiba todos os dentes ali na boca, senão não consegue fazer o tratamento. Não tem para onde puxar. Não tem para onde puxar, não tem para onde ir. Próxima. Doutora, quais são os tipos de problema que pode ser evitado através do uso de aparelho dental? Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Até a próxima semana. Se Deus quiser, Érica. Olha, vários tipos de tratamento. Dores articulares, problemas gengivais, a estética, a harmonia. A gente busca assim, uma saúde completa, uma oclusão perfeita. Além da estética, né, que hoje está muito exigida pela sociedade, mas vários tipos de problemas podem ser evitados com tratamento ortodônticos. Evitados e corrigidos. Doutora, você quer deixar algum recado para os nossos telespectadores? Eu agradeço aqui a presença de estar aqui, espero que tenha elucidado um pouco o que é um tratamento ortodôntico. Qualquer dúvida me coloca à disposição. Ficou muito bem explicado, tenho certeza que todo mundo entendeu e muito bem. Ai, né? que bom, que bom. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.